Vamos falar do Corinthians e, gente, essa sexta-feira é um dia muito importante, porque muitas coisas vão se definir. É a data limite para que o Corinthians possa inscrever jogadores que o clube está contratando para utilizá-los ainda na primeira fase do Paulistão. Vale lembrar que o Corinthians está com a sua vaga na fase de mata ameaçada, né? Ainda não conseguiu estar em plena recuperação, tem um clássico contra o Palmeiras agora pela frente, depois tem adversários que pode muito bem vencer e conseguir buscar essa classificação ainda, mas perdeu muito tempo, né, com 5 derrotas. Então, se o Corinthians não classificar para a fase de mata-mata, esses reforços, se não forem inscritos nessa sexta-feira, eles não vão poder jogar o Paulista. Porque aí depois, só no dia 16, aí o clube tem até o dia 16 de março para poder inscrever na fase de mata. Só que aí o Corinthians tem que chegar na fase de mata. Então, para que eles possam jogar nessa reta final e ajudar o Corinthians a buscar uma classificação, eles precisam ser inscritos nesta sexta. Para serem inscritos nesta sexta, o clube precisa correr com documentação, inscrição, regularização do BID e inscrição no Campeonato Paulista. Isso costuma ser rápido se o Corinthians tem tudo à sua disposição, né? Se o clube tem tudo à sua disposição, como documentos, né, o ok dos clubes, jogador e tudo mais. Eu vou te explicar caso a caso aqui o que pode acontecer. Igor Coronado está chegando... eu vou fazer uma brincadeira aqui. Agora, enquanto você está vendo esse vídeo, ele está chegando. Porque eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas ao longo da sexta-feira, né, ele ou vai chegar, ou está chegando, ou já chegou. Né? Por volta de 10h45, 11 da manhã, é o momento em que ele está chegando no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Inclusive, se você quiser ir lá recebê-lo, ele vai estar chegando lá. Né? Ele e o empresário Rafa Brandino estarão lá, né? O Rafa vai estar lá fazendo a recepção do Igor Coronado e eles vão direto ao CT Joaquim Grava para que ele realize exames médicos. Ele vai realizar exames e eles vão sentar para discutir o contrato. Tem gente já cravando até o fim de 2025, isso ainda não está definido. Eu recebi de uma fonte do Corinthians que a ideia inicial seria 1 ano de contrato e renovável por mais um, dependendo da performance dele, o que indica que, não digo um contrato de produtividade, mas que algumas cláusulas servirão como gatilho para que aí no ano que vem ele possa ser mais valorizado. Mas inicialmente, é uma fonte do Corinthians que me passou isso, seria 1 ano de contrato. Então vamos ver, já que a gestão Augusto Melo tem prezado pela transparência e cada vez que anuncia um jogador dá todos os detalhes da negociação, vamos aguardar para saber quando ocorrerá um anúncio. Deve ser nessa sexta-feira, né? Porque falamos aí do prazo para regularização e tudo mais. E como não tem nenhum clube vinculado do Coronado, né? Ele está vindo de graça, sem custos e livre porque ele rescindiu com o Al Ittihad, a questão é toda com o jogador. Então a documentação vai estar toda ali. Né? Eles vão discutir os moldes do contrato, vai ser 1 ano, vai ser esse valor, vai ser isso, aquilo. E pronto, ele vai ser inscrito e anunciado. Então essa sexta-feira o Coronado é anunciado com certeza. Resta saber, se por 1 ano, 2 e tudo mais. E aí tem os valores que geraram muita divergência e muita confusão nos últimos dias. O grande problema é que o Rosalá Santoro, o diretor financeiro, deu uma entrevista para o Band Esportes e disse que ele viria com um salário de 2 milhões de reais. Cara, isso caiu como uma bomba. Inclusive, pessoas do Corinthians me negaram que ele custava tudo isso. Por quê? Por várias situações. Né? Primeiro que não é legal, não pega bem num grupo de jogadores um cara que está chegando ganhando muito acima do que os outros estão ganhando. Isso rola, gente. Quando vaza o salário dessa magnitude, se não é uma estrela que os caras entendem que o cara ganhe mais, não é o caso do Coronado, que é um baita jogador de muita qualidade técnica, ótimos números no Sauditão, que se elevou tecnicamente nos últimos anos, 31 anos apenas, ou seja, está no auge físico, técnico, psicológico. Esse cara vai voar no Corinthians, mas assim, ele não é um nome badalado, eu quero dizer, né? Não é um, sei lá, não é um Jude Bellingham, né? Que nem viria para o Brasil nessa idade que ele está do Real Madrid. Mas enfim, só para citar um exemplo, aí você entende o cara ganhar 2 milhões, 5 milhões, o Neymar vai voltar para o Brasil aqui, né? Tá cheinho o Neymar. Mas enfim, quando voltar para o Brasil vai voltar ganhando grana. O Suárez voltou para o Brasil, veio para o Brasil ganhando mais de 2 milhões no Grêmio. Os caras entendiam, né? Era o Suárez. Não é o caso do Coronado. Então isso não costuma pegar bem. O que me disseram é que salário para ele, líquido, né, com luvas também, é metade do que foi dito. Ou seja, na casa de 1 milhão de reais. Não é um salário baixo, mas ok, diferente do que 2. Né? O Corinthians até emitiu uma nota dizendo que
esse valor corresponde aos custos total da operação. E faz sentido. Imposto no Brasil é muito caro, é 27%. Então é quase 30%, vamos supor, do que o clube gasta com o jogador, ele tem que pagar de imposto. Então, para o jogador ganhar um valor líquido, porque uma coisa é você dar 1 milhão de salário e esse valor ser bruto, né? Aí, líquido, ele vai ganhar 700 mil. Porque, enfim, tem encargos, né? Agora, para eu dar 1 milhão líquido para o cara, eu tenho um custo de 1.300. E tá, Chico, mas e o resto? Aí tem comissão de empresário, aí tem as taxas de transferência, tem uma série de coisas que batem perto dos 2 milhões de reais. Pro jogador, me disseram que é 1 milhão. Deve ser 1 milhão e pouco, 1 milhão e 200, 1 milhão e 100. Não dá para saber exatamente. O Corinthians se baseia na lei de proteção de dados, e é verdade, né? Não tem por que divulgar salário, nenhum clube divulga salário. A gente que descobre como imprensa, né? Através dos empresários e tudo mais, mas o clube não revela. Enfim. O fato é que esses valores aí geraram muita desconfiança, mas todos os detalhes do contrato ainda não estão postos na mesa. Isso vai acontecer durante essa sexta-feira. E aí a gente vai descobrir. Bom, além do Coronado, o Corinthians está negociando com o zagueiro Kaká. Bom jogador, hein? Jovem, 24 anos, muita força física, ótimo na bola aérea. Ele viria para repor a saída do Lucas Veríssimo. Ele está no Atlético Paranaense, emprestado até junho, mas ele pertence ao Tokushima Vortis, do Japão, que tem contrato com ele até 2025. A ideia é fazer com que o Tokushima repasse o empréstimo que está para o Atlético Paranaense para o Corinthians e até o final do ano. E aí com opção de compra. Por quê? Porque o Atlético Paranaense não vai exercer a opção de compra de 3 milhões e meio de dólares e como o Atlético já definiu que não vai exercer, ele precisa, essa opção se torna uma obrigação se ele completar 30 jogos e ele já tem 20. Então ele está treinando em separado, ele não vai ser utilizado até metade do ano e aí o Corinthians viu uma boa brecha, uma boa possibilidade de, opa, se vocês não querem, eu quero. Claro que o clube japonês quer negociar em definitivo, mas aí o Corinthians está dizendo assim, não, peraí, empresta ele aqui até o final do ano, se ele for bem, bota um valor numa opção de compra que a gente exerce a opção se for interessante ao final desse empréstimo, senão ele volta para aí. E aí o Corinthians está negociando isso, acredito que isso deve se resolver também ao longo dessa sexta-feira. Bom jogador, hein? E o Oscar Romero, o irmão de Ángel Romero? A questão é que ele deu uma entrevista, ele está livre desde que ele saiu do Pendikspor da Turquia, ele deu uma entrevista para a Rádio Continental, o Ángel Romero, dizendo e revelando que o Corinthians está tentando contratar o Oscar Romero, que inclusive pediu o contato dele. Acho que o Romero achou que fosse ficar apenas no Paraguai, nessa entrevista, numa rádio, e vazou. O que me estranha é que o Corinthians já tem muitos meias contratados. É uma obsessão do Romero jogar com seu irmão no Corinthians. Isso não é de hoje. Inclusive, ele colocou lá atrás como uma condição. Eles jogaram juntos no São Lourenço e existia uma possibilidade do Romero voltar para o Corinthians antes dessa volta dele agora e ele meio que sugeriu uma venda casada. O Corinthians não optou. Ele é bom jogador, tá? Ele é bom jogador, já jogou no Boca, é um meia, ele tem uma característica diferente da do Romero, mas ele é um jogador interessante. Não sei até porque está livre no mercado, não está com não tá com nenhum clube. Pode ser que role negócio, tá? Porque, enfim, tudo facilita, né? O Romero, a adaptação, ele quer que o irmão dele jogue, ele é um jogador interessante, não sei quais seriam os moldes, né? Lá atrás o custo acabou pesando, porque ele era um jogador valorizado. Enfim, não sei agora, né? Ele livre no mercado, talvez o Corinthians consiga negociá-lo por um valor um pouco menor. E acho que seria interessante, tá? Seria uma dobradinha bacana, né? Os irmãos Romero. E bom, e se ele tiver um pouquinho da identificação que o Ángel tem com a fiel torcida, com a entrega, a disposição que ele tem, pode trazer. Me estranha, repito, porque Rojas, Garro, Coronado, Romero são muitos meias. Mas, repito, né? Temporada é longa, você precisa de elenco, você precisa de reforços, então também não vou reclamar sobre isso. Tem uma questão envolvendo os estrangeiros, que foi citado até pelo Romero na entrevista. Mas isso não é problema. O Corinthians tem 6, liberou o Rafael Ramos, né? Ele seria o 7º. E 7 podem assinar a súmula. E outra, nem sempre você vai ter todos à disposição, né? Então tem clube que tem muito mais aí, tem 8, 9 estrangeiros, né? Podendo 7 apenas jogar, às vezes vão ficar de fora e tal. No caso do Corinthians, que ainda não tem essa vaga preenchida, não vejo problema mesmo. Tá, Chico, o que falta para o Mateuzinho, para o Pedro Henrique do Inter, esses dois, né?
Com o Coronado, como eu disse, a documentação não precisa. A questão é, o Mateuzinho e o Pedro Henrique, eles vêm de clubes. Mateuzinho do Flamengo, Pedro Henrique do Inter. O Pedro Henrique, inclusive, já se despediu do Inter. Não foi anunciado ainda pelo Corinthians, mas já se despediu do Inter com uma mensagem bem bonita, né, que ele realizou o sonho dele de voltar para o Brasil, jogar no clube do coração, mas que é momento de seguir. O que eu posso dizer para vocês? Eu colhi uns bastidores a respeito do jogador. Tá todo mundo muito empolgado aí com o Pedro Henrique, né? Ou não, né? Eu tô vendo alguns torcedores desconfiados. Eu tô empolgado porque eu vi ele jogar no Inter e eu acho ele bola pra caramba. O que eu posso dizer? Ele conversou com o Fabinho Soldado e com o Antônio Oliveira e ele ficou impressionado com a conversa que ele teve com os dois, tá? Ele tá muito empolgado, mas muito empolgado para jogar no Corinthians. Tá muito motivado. E vocês lembram que eu disse que ele pode jogar de 9? Que ele, inclusive, foi artilheiro do Campeonato Gaúcho, num campeonato que tinha Luizito Soares no ano passado, colocado pelo Mano Menezes como falso 9. Primeiro, ele não gostava do Mano, tá? Ele estava... inclusive, ele jogava de 9 meio a contragosto, e ainda assim ele foi bem, mas a relação com o Mano já não era das melhores. E aí, com o Kudê deu uma melhorada no ambiente, inclusive, quando ele chega, só que por questão de estilo de jogo, característica, enfim, o Kudê acabou não querendo utilizar mais o Pedro Henrique. Por isso que ele está procurando novos ares. Ele está muito empolgado em vestir as cores do Corinthians, mas ele pediu, né, ou brincou, né, com o Antônio e com o Fabinho, dizendo que ele quer jogar de ponta, ele quer jogar pelos lados do campo. Então, assim, não sei se eles vão atender esse pedido dele, até porque o Corinthians tem 2 centroavantes, né, o Pedro Raul e o Yuri Alberto, e o Romero que faz a 9 também. Então, assim, ele vai jogar pelos lados, e aí ele vai disputar a posição com o Wesley, com o Mosquito e tal, e eu acho que briga legal por titularidade. Acho que ele está pronto e vai... E ele é um cara assim, cara, ele é muito abnegado com o jogo. Sabe o Romero, assim, ele é nessa pegada. E aí vai precisar de 1, 2 jogos aí para ele cair nas graças da torcida, porque ele é um cara que se entrega o tempo inteiro. Então, falta a documentação do Inter, mas isso também não deve demorar, porque, enfim, todo mundo acertou o negócio, ele quer sair, o Inter queria liberar, o Corinthians queria contratar, então essa sexta-feira é definitiva para isso também. O Mateuzinho é a mesma coisa, que o Mateuzinho tá um rolo, cara, que, meu Deus do céu, é uma novela que não termina, porque aí o Flamengo pediu garantias, depois aceitou as garantias e o cara já veio treinar, já voltou, mas agora ele já está até em São Paulo, então, assim... eu estou falando isso há 2 dias e há 2 vídeos. Ele está pelo anúncio, mas é isso mesmo. Só que agora não tem mais para onde fugir. Ele tem que ser anunciado nesta sexta-feira. E ele vai, para poder, inclusive, ser inscrito no Paulistão. São os reforços corintianos. Vocês estão gostando? Eu, acima de tudo, estou gostando muito desse começo do trabalho do Antônio, mas isso é assunto para outros vídeos. Aqui era para passar para vocês as atualizações, as pendências desse pacotão de reforços do Corinthians. Comenta aqui o que vocês estão achando. Inscreva-se no canal. Vamos se inscrever? Obrigado pela moral. Tamo junto. Até a próxima. Tchau!